Hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar vocês tudo sobre como identificar a última Alexa acionada dentro do processo de automação e como utilizar essa informação para poder implementar um projeto de automação que requeira, adquirir a informação de qual foi a última Alexa acionada. Muito conhecido, no meio da automação como Last Alexa, o sensor Last Alexa. Eu vou tirar algumas dúvidas, vou ensinar umas vertentes sobre o uso do Node-RED e ao mesmo tempo eu vou tentar converter o uso dessa habilidade, usado aí muito dentro do Home Assistant com o Node-RED para apenas dentro do Node-RED. Além disso, eu vou ensinar como fazer isso usando as skills que a gente desenvolve, tanto a Me Pergunte quanto a Me Escute. O vídeo vai ser bem complexo, bem longo e possivelmente aí vai conseguir abranger bastante conteúdo e espero que vocês gostem, desse tipo de conteúdo aí, por mais que bem complexo. Como eu vou exemplificar aqui, eu tenho duas Alexas, eu tenho o sensor Last Alexa aqui que absorve qual foi a última Alexa acionada e converte para o código dela que posteriormente a gente vai estar usando aí dentro de um processo de automação. Eu vou aqui acionar a skill para ela injetar a Alexa, o ID da Alexa no Last Alexa, no sensor, e depois eu vou perguntar sobre ele e vocês vão conseguir perceber a diferença entre um e outro. Eco, atenção. Estou à disposição. Cancelar. Ok. Perfeito. Como vocês podem ver, esse acionamento propiciou aqui o envio do ID do dispositivo, que é convertido por essa função e depois injetado dentro de uma variável global, que você pode ler dentro do Node-RED. Aqui vocês podem ver que ela consegue mandar para mim aqui o código que é usado comumente dentro dos nós aqui do Node-RED. Eu vou mostrar como a gente vai poder fazer isso. Agora eu vou mutar uma das minhas Alexas e vou desmutar a outra para vocês perceberem a diferença entre um e outro. Vou executar o mesmo código. Echo, 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 atenção. O que deseja? Cancelar. Ok. Perfeito, mais uma vez eu cancelei, agora nós temos outro ID e com isso, se eu vier aqui, e perguntar agora ao meu sensor Last Alexa qual foi, ele converte para outro tipo de ID. Assim a gente pode estar utilizando aí essas informações para poder fazer o que a gente precisa, Fazer um questionamento ou Alexa falar alguma coisa depois que a gente dá um comando, Alexa que a gente deu o comando, falar essa mesma coisa, fazer esse tipo de identificação. É isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Vamos lá, vamos para o vídeo. Fala galera, Diego falando aqui com vocês hoje. Como vocês viram na abertura do vídeo, hoje a gente vai aprender a identificar qual foi a última Alexa acionada e fazer processos de automação usando essa informação. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que se você chegou aqui agora, não esquece de dar o like no vídeo e de se inscrever no nosso canal. Se por acaso você quiser contribuir com o projeto, pode clicar no botãozinho valeu ou virar um membro do canal aí também. Você também que está buscando aí algum tipo de ajuda em relação ao seu processo de automação, conhecer mais sobre esse universo, ou então contratar alguém para poder te ajudar aí ou montar algum tipo de serviço que você precise, pode entrar em contato com a gente através do telefone aqui no cantinho do vídeo ou então aí na descrição do vídeo. Bom, dando continuidade, eu primeiro preciso dizer quais são as coisas que são necessárias para fazer o que a gente vai fazer nesse vídeo. Tem sido muito comum as pessoas entrarem no canal, visitarem o canal e tudo mais e me perguntarem sobre o uso em geral da Alexa, fazendo o que a gente costuma fazer aqui no canal. Bom, para você que chegou aqui agora no canal ou para você que veio conhecer o canal através de alguém, tudo que você está vendo aqui são sistemas mais complexos de automação que não apenas usam a Alexa. Esse tipo de sistema que você está vendo aqui, na verdade, comanda a Alexa. A Alexa deixa de ser o foco, o objeto central da sua automação, para virar apenas um hub, um ouvido e uma boca ao qual vai interagir com você. Nós, na verdade, montamos servidores separados que controlam todo o sistema de automação.
incluindo a Alexa. Então, se por acaso você pensa em fazer qualquer tipo de coisa parecida com o que você está vendo aqui, você vai precisar montar um sistema de automação para você. Seja aí um mini PC que você tem antigo, com o Debian, Node-RED, seja aí um mini PC novo que você adquire, um Rasp, um Orange, você vai poder montar com muitos tipos de dispositivos e a Neway pode te informar também com que tipo de dispositivo você pode montar isso aqui. O que você está vendo aqui agora foi montado em cima de um Orange Pi 02 com 1 GB de memória. Dentro dele a gente tem o Debian, né, e o Node-RED instalado dentro do Debian, assim como o Zigbee 2 MQTT, que é uma aplicação, né, na qual a gente Zigbee, que a gente implementa e integra os nossos dispositivos Zigbee de modo geral, sem se atrelar à marca, só compatíveis com o Zigbee 2 MQTT. Depois a gente pega todos esses dados e possibilidade de comando desses dispositivos e faz essa programação aqui dentro do Node-RED, outro sistema também de gerenciamento. Então, feito esse resumo, tá? A gente vai iniciar aí com o que eu me proponho a fazer hoje com vocês. Muitas pessoas chegaram a mim com a seguinte questão. Bom, Diego, você já implementou, eu já fiquei sabendo sobre o sensor Last Alexa, que nada mais é de que um sensor que detém a informação da última Alexa que foi acionada, de forma aí a identificar o seu ID. E, posteriormente, você pode montar automações que usem essa informação. Exemplo básico aqui. Atualmente, na data desse vídeo, a gente está trabalhando aqui com o seguinte. Nós temos aqui a Me Escute e a Me Pergunte, duas skills desenvolvidas por nós para comandos, né? Me Escute, que envia um comando para dentro do Node-RED, e a Me Pergunte, que faz a Alexa te fazer perguntas para você poder responder. Uma teoricamente complementa a outra, mas não necessariamente ambas não podem funcionar em separado. Isso significa que elas se complementam, mas você pode usar as separados também. Outra coisa que a gente está usando aqui é um conjunto de nós que eu já apresentei aqui no canal, chamado de nó que você controla a Alexa, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome do nó que a gente está usando na data desse vídeo. Ele nada mais é que um conjunto de nós ao qual você instala no seu Node-RED, tá? Isso aqui não está fazendo uso do HA. Você pode usar outras vertentes dentro do Home Assistant para poder trabalhar, mas igualmente problemáticos, tá? E eu digo problemáticos porque ele é um conjunto de nós que você instala, que você faz uma autenticação junto ao site da Amazon e com isso você tem acesso a todos os seus dispositivos. Já falei sobre ele no canal, vou deixar o link. Setando a sua conta, você pode fazer qualquer tipo de coisa, desde pedir para a Alexa falar uma coisa, um comando direto, tocar uma música, qualquer tipo de coisa. Mas em contrapartida, nós temos um problema. Assim como a gente tem no Home Assistant, que usa o Alexa Media Play, mesma vertente, só que com outra cara de utilização, você tem problemas de autenticação. Vira e mexe, a conta da Amazon deixa de ficar logada no seu sistema e com isso você não consegue mandar comandos ou fazer perguntas ou qualquer coisa do gênero, tá? Visto isso, nós trabalhamos aqui na Neway para poder eliminar o uso dessa skill, desse nó, nesse caso, né? Para poder fazer o tipo de automação que a gente quer. Com isso, a gente fez o quê? Ao invés de autenticar um nó e assim comandar a Alexa, nós instalamos a skill dentro da conta da Alexa. Isso faz com que nós não tenhamos que autenticar, que não haja perca, que não haja falha, que não haja problema na hora de você executar um comando. Desde que você não altere a sua conta ou faça qualquer tipo de manipulação no código da skill. Ela vai continuar funcionando. Atualmente, na hora que você dá um comando para a skill Me Escute, como exemplo, ela envia para você o comando e o dispositivo, perfeito? Exemplificando aqui para vocês. Eco, atenção. Como posso ajudar? Ligar luz do banheiro. Tem mais algum pedido? Desligar luz do banheiro. Algo mais? Não. Ok. Essa foi uma interação simples da Me Escute. E como vocês podem ver, essa versão está em teste. Você tem aqui o comando e tem o dispositivo que enviou o comando.
Se por acaso você tem uma Alexa dentro do seu ambiente, seja o banheiro, você só vai precisar falar o comando, perfeito? Vou exemplificar para vocês. Echo, atenção. Estou ouvindo. Ligar luz. Deseja mais alguma coisa? Desligar luz. Mais alguma coisa? Não. Ok. Perfeito. Quando eu falei ligar luz, automaticamente enviando o dispositivo e tendo o dispositivo como localização base ou banheiro, eu não preciso falar qual é o local eu quero que ligue a luz. Eu uso o filtro do dispositivo como localização. Isso é muito comum dentro do processo de automação usando o Alexa. Mas eu te pergunto, quer dizer, você me pergunta, Diego, e se eu quiser perguntar qual foi a última Alexa utilizada sem ter que ativar a skill para escrever esse tipo de localização? É isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Por quê? Antigamente o Last Alexa, que é um componente criado primeiramente aí no Alexa Media Play do HA e depois aí desenvolvido para dentro do próprio Node-RED, você consegue fazer esse tipo de pergunta, você consegue questionar. Tá? Aqui também a gente consegue fazer isso. Só que o nó responsável por isso, que é o event daquele conjunto de nós que pega todas as atividades na Alexa e escreve ela numa variável, tem dado problema e deixado todo mundo na mão. Eu vou mostrar para vocês como usando a skill a gente consegue fazer a mesma coisa. Passo número 1. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Sabendo que a gente vai continuar usando esse conjunto de nós para poder falar alguma coisa, e eu vou usar uma fala como exemplo, a gente vai dizer aqui, eu vou selecionar a minha conta, eu vou dizer que eu quero um speak, eu quero que ela faça uma frase regular, e eu quero que diga olá. Logo embaixo aqui em Device, você consegue apontar qual é o dispositivo que você quer que fale, e na minha lista eu tenho 3 dots, incluindo o grupo Todo Lugar. Essa aqui é uma recomendação pessoal que eu faço a vocês. Tentem criar a nomenclatura dos dispositivos de vocês de forma genérica. Não abordem ou coloquem nome de setores, porque você pode alterar o setor e ficar alterando os nomes dentro do aplicativo da Amazon é transtornante. Inclusive, esse é um comentário que eu queria fazer para vocês, usuários de Alexa, que usam um aplicativo, ou até mesmo para alguém da Amazon que no futuro venha ouvir esse vídeo aqui. Cara, atualmente, no momento da gravação desse vídeo, eu fico meio estarrecido com a dificuldade que é para você poder mexer no aplicativo da Amazon, e eu acredito que muita gente tenha esse mesmo problema. Assim como também fico decepcionado com a própria Amazon Brasil em fazer um tipo de dispositivo que, ao meu ver, é muito, muito poderoso. Visto que eu consigo fazer com ele com pouca coisa, e eu não sou um gênio que está fazendo algo impossível comparado aí à Amazon e todas as suas possibilidades. Eu só não consigo entender porque a Amazon Brasil, né, consegue ser tão limitada se tratando das possibilidades da Alexa ou implementações possíveis dentro desse processo. Visto isso, continuando, nesse nó, eu vou querer que ela fale olá na minha DOT 2 aqui. Mas eu quero que ela não fale olá na minha DOT 2, e sim na última Alexa que eu acionei. Como é que usando esse nó eu posso fazer isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual é o ID da minha DOT 2, porque teoricamente a gente vai trabalhar por ID, ok? Como é que a gente identifica? Selecionada a DOT 2 aqui, eu vou clicar nesse íconezinho aqui no canto e ele alterna automaticamente, e vocês podem perceber aqui, do nome para o ID utilizado. Então eu vou copiar isso aqui e vou simbolizar isso aqui. Primeiro eu vou pegar um bloco de notas aqui e vou colar esse, tá? E eu vou dizer que ele vai corresponder à minha DOT 2. Ok? Perfeito. Feito isso, eu tenho essa posse desse dispositivo e eu quero que ela fale na última Alexa falada, tá? Eu vou configurar esse nó para poder ela fazer o seguinte. Dentro do Node-RED a gente tem um recurso muito legal, já falei sobre isso aqui no canal, que chama globais, né? Globais de contexto, de flows e globais, como o próprio nome já diz, né? Globais não, variáveis. Vou reiniciar. A gente tem variáveis, que são globais, variáveis de contexto
e variáveis de flows. Isso significa que as globais vão funcionar em todo o Node-RED. As contextos vão funcionar apenas dentro do nó em questão que você monte a automação e as flows vão funcionar apenas no flow ativo, a sua automação. Feito isso, a gente vai fazer o quê? Eu quero ouvir a minha última Alexa então, tá? Eu quero que ela falhou lá na última Alexa que eu ativar. Eu vou vir aqui, ó, nesse cantinho e vou mudar para uma global. E essa global que eu quero ouvir vai ser Last Alexa. Perfeito. Ó, eu acabei de montar um nó que vai falar olá na minha última Alexa ativada, toda vez que ele for ativado. Isso significa que eu posso fazer qualquer coisa em termos de localização com a Alexa ativando através da minha Scout. O que vai acontecer? Quando eu der um comando inicial, um trigger, com a minha Scout, ela vai escrever o dispositivo que eu falei numa variável que consequentemente vai ser lida através dessa variável, o nome dela, e escrita aqui, e ela vai falar na última Alexa que eu falei no caso, né? Aí você me fala, pô Diego, mas como é que você vai fazer isso? Vamos montar isso daí do zero comigo, né? Vamos. Vou fazer um exemplo prático aqui com vocês. Eu vou vir aqui dentro do meu flow de automações com a minha Scout e eu tenho uma automação aqui que ilustra muito bem isso. Deixa eu ver aqui, olha ela aqui. Eu vou recortá-la toda e vou levar aqui para o nosso Last Alexa onde eu estou trabalhando. Bom, o que ela faz? Primeira coisa nós temos aqui é um comando chamado temperatura. Depois eu tenho uma leitura de variável, que é o meu índice de calor da casa. Depois nós temos um nó de fala. Isso significa que dentre as minhas 3 Alexas, no momento que eu falar o comando temperatura, ela vai ler o IC e vai me responder na Alexa que eu falar. Ok? E como é que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso da mesma forma que eu exemplifiquei para vocês aqui embaixo. Só que a gente tem um bug aqui e deve ser observado, tá? Esse bug é toda vez que você abre o nó, ele perde a configuração. E você tem que vir aqui, Last Alexa outra vez. E depois feito e implementar. Isso significa que agora ele está configurado. Enquanto você não abrir, ele não vai perder essa configuração. Mas no momento que você abre, ele zera a configuração. Isso é um bug do nó. Possivelmente, no futuro, isso venha a ser consertado. Agora que a gente aprendeu como é que a gente vai setar a informação da global quando ela for montada, eu vou mostrar a vocês como é que a gente monta a global. A gente tem aqui um nozinho link que está fazendo o quê? Ele está pegando todas as minhas ativações da minha MQTT, da cripto, tem aqui também da cripto HTTP. Ele pega todas as ativações, porque todas as nossas skills atuais envia o dispositivo. No momento que ela envia o dispositivo, eu venho aqui, linko todas as minhas skills, né? Eu vou mostrar a vocês aqui que a gente está linkando várias, ó. A Me Escute, ó. E tem a Me Pergunte também, ela deve linkar outras aqui, vamos ver. Não, no momento está linkando só as duas, porque é o que eu estou fazendo teste. Ela, no momento que fala qualquer comando, ela envia o dispositivo, eu jogo dentro de uma função. Essa função está fazendo o quê? Ela converte esse nome grosseiro, ID, pode chamar de ID, numa variável, né, ao qual aquele nó compreende. E eu mostrei a vocês como é que a gente captura o ID correspondente dela. Como é que então, Diego, eu vou montar isso aqui? Muito simples. Vamos supor que você queira, né, colocar esse comando aqui para poder funcionar. Você cadastrou na Me Escute o comando lá para poder verificar a temperatura, ok? E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou salvar aqui e a gente vai dar o comando, certo? Echo, atenção. Como posso ser útil? Qual a temperatura da casa? Ok. Perfeito. Ela não vai falar porque eu acabei de desligar o nó, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Ela enviou no debug 66 aqui, 76, o dispositivo e o comando, ok? Jóia. Já que eu tenho o dispositivo, eu vou copiar esses dados aqui. Perfeito? Jóia. E eu vou jogar dentro da minha função geral. Aqui eu vou deixar para vocês esse exemplo aqui, tá? Para vocês poderem ter. Eu vou jogar na minha função geral aqui, entre aspas, esse ID.
que eu acabei de capturar, ó. E o ID que eu acabei de capturar é da DOT2, né? Então, da DOT2 é esse aqui, ó. Ó, joia. Vou dar um Ctrl V aqui, apesar dele já existir, tá? Ó, dei um Ctrl V. Ok. No momento que eu dei um Ctrl V, eu disse o seguinte: quando a mensagem payload dispositivo, porque ela é um dispositivo, tá vendo aqui, ó? É um objeto e ela tá vindo no payload através do payload dispositivo, foi igual a esse ID que eu acabei de colocar entre aspas duplas, ele vai fazer o quê? Vai setar aqui, isso aqui, ó, setando numa global chamada Last Alexa, esse ID correspondente que eu peguei através daquele nó e a gente colocou aqui, ó. Perfeito? Olha só. Isso significa que ele vai setar esse barulho aqui, vai setar esse ID. Inclusive, ó, correspondendo a esse aqui, é porque eu estou falando com a do banheiro. Então não é a DOT2, é essa daqui, ó. Perfeita. Aqui do meu lado eu coloquei as duas para poder fazer os testes para vocês. Eu estou falando com a do banheiro, por isso é que bateu aqui o valor diferente, tá? Mas não tem problema. Eu vou pegar aqui o ID da DOT2, tá vendo? E vou falar com ela aqui para poder ela me passar o ID ou qual nó trabalho. Então isso significa que na hora que eu der um comando através da minha escute e for esse ID, ela transforma esse ID nesse ID aqui e automaticamente o nó de fala captura isso da global, insere dentro do nó e fala correspondente à Alexa ao qual eu dei o comando. Com isso, você consegue criar um processo conversacional usando as skills e também pode usar essa informação para vocês poderem aí, acabar com o problema daquele nó. Momento importante. Eu estou falando para vocês aqui sobre como criar isso, mas para você utilizar essa vertente, eu subentendo que além de ter toda a estrutura, você tem uma das skills. E eu não estou aqui também querendo dizer que de repente para você que não tem Node-RED, que não tem nada, isso não seja interessante. Tudo é aprendizado, mas infelizmente, assim como eu apresento, os meus vídeos acabam ficando limitados porque eu sei que de repente grande parte do público não faz uso do sistema que a gente está usando aqui. Mas isso não te impede de aprender, nem de entender as possibilidades quanto ao uso da Alexa e o quanto, visto isso, esse processo de uso da Alexa simplesmente é irrisório quando você pensa nas possibilidades do que é possível fazer com pouca manipulação, tá? Esse processo que eu estou mostrando para vocês aqui é comum em muita coisa que eu faço. Mas para quem está chegando agora no canal ou para quem está conhecendo agora tanto o Node-RED quanto a possibilidade da Alexa aí, isso pode ser muito complicado. E eu não vou dizer que não. Caminhar apresentando, criando vídeos sobre o Node-RED tem sido aí uma labuta muito grande porque não é um universo que todo mundo conheça no Brasil e muito menos que seja aí um universo que todo mundo queira se envolver. É complicado, é difícil, é demorado e requer muito estudo, requer muita dedicação e nem todo mundo está pronto para isso. Geralmente a pessoa quer encontrar o processo todo pronto sem passar muitas vezes aí pelo percalço, pelo caminho complicado, tá? O canal vai te ajudar a passar por esse caminho complicado, mas você também tem que ter vontade de fazer isso. Bom, sabendo que apenas a skill, me escute e me pergunte, vão inserir esses dados, doar esses dados para você, sem ficar na dependência de ficar logando e com erros de nós e tudo mais, e escrito isso, cada uma das Alexas que você tiver vai ter que ser convertida, tá? E você pode ver como eu tenho 3, eu tenho o primeiro processo, quando esse D escreve isso na global, quando esse D escreve isso, quando esse D escreve isso. Para você programador que entende de JavaScript, que está aqui e tal, e está vendo isso, fala, pô, isso é tão arcaico e tal. Sim, é arcaico. Mas eu preciso deixar desse jeito para que pelo menos a lógica fique compreensível para a pessoa que está iniciando, para a pessoa que está chegando, para a pessoa que está mostrando isso aqui, está vendo isso aqui, que está apresentando. Eu quero que todo mundo consiga entender pelo menos o básico aí, apesar de ser difícil, um conteúdo difícil. O que ele está fazendo aqui é um simples if, ele está setando, quando determinado valor, setar esse. E depois o nó pergunta isso e, consequentemente, ele fala, ok? Para poder ele falar, a gente usa aqui a me escute, correto?
O cadastro da MiSCUT, como vocês já devem ter visto aí para quem acompanha mais vezes o canal ou para quem tem a skill, é composto de 4 tipos de comando. Comandos de continuidade, comandos de espera, comandos de finalização, comandos diretos. Ilustrando aqui uma das vertentes de uso da skill, quando você tem um comando que a Alexa vai falar alguma coisa, esse comando não pode entrar em continuidade. E quando eu digo para você que não conhece a MiSCUT que é continuidade, é que, por exemplo, você pode perguntar para a skill e ela continuar conversando com você e ouvindo comandos de forma ininterrupta. Tudo vai depender da forma que você cadastra isso. Eu vou exemplificar o uso contínuo. Echo, atenção. Como posso ajudar? Ligar a luz do quarto. Mais alguma coisa? Ligar a luz da cozinha. Tem mais algum pedido? Desligar luzes. Mais alguma coisa? Não. Não. Ok. Isso é o uso contínuo. Os comandos foram enviados, vocês conseguiram verificar tranquilamente. Agora eu vou dar um exemplo de comando direto. E por que o uso do comando contínuo não pode ser usado quando você vai fazer a Alexa falar alguma coisa posterior ao comando. Echo, atenção. Pois não? Qual a temperatura da casa? Ok. Você percebeu que o comando direto, ele só dá um ok para manter a interação fluida, né? E envia o comando para dentro do Node-RED, mas ele não entra em modo continuidade. Para te dar a possibilidade de fazer a rotina que você quer, né, funcionar dentro da skill. Agora a gente vai testar tudo isso que eu mostrei a vocês. Acabei de unir o comando à captação dos dados de IC, de índice de calor, e depois joguei isso dentro do nó, para ela poder falar. Vou dar um implementar e a gente vai testar. Echo, atenção. Posso auxiliar? Qual a temperatura da casa? Ok. O índice de calor está em 25 graus. Perfeito. Como vocês observaram, ela demorou para responder porque o nó simplesmente demorou muito para poder executar. Isso não é comum, mas infelizmente é um dos percalços que a gente passa com esses nós de implementação. Vamos testar outra vez para ver se a velocidade melhorou ou então para ver se ela vai continuar assim. Vale lembrar que isso não é comum, tá? Echo, atenção. O que deseja? Qual a temperatura da casa? Ok. O índice de calor está em 25 graus. Perfeito. Olha como é que melhorou. Vale lembrar que a velocidade de execução da skill não tem absolutamente nada com a velocidade de execução da fala dentro do Node-RED. A skill envia o comando. O que fala é outro processo, que a Anyway não tem nada a ver. É um processo nó desenvolvido por terceiros, ok? Então, o envio do comando é responsabilidade nossa e vocês podem checar a velocidade dele. E eu vou mostrar para vocês. Olha isso. Eu quero que vocês percebam que, na hora que eu der o comando, percebam a velocidade de execução entre o que eu respondo e o que vai ser impresso aqui no canto superior direito, ok? Percebam isso. Vamos lá. Echo, atenção. Posso auxiliar? Qual a temperatura? Ok. Vocês perceberam que o envio é imediato, é milissegundo, é muito rápido. E eu sei disso porque eu trabalho diariamente para poder diminuir esse tempo com o menor custo possível, usando os recursos mais palpáveis e mais simples que a gente pode usar. Atualmente a skill trabalha muito rápida e usa MQTT para isso, não usa nem HTTP. Você não precisa nem de acesso externo. Todo esse sistema pode estar offline, apenas com acesso à internet, né, sem link externo, que ele vai funcionar tranquilamente. E tudo isso não tem dependência nenhuma de logar na conta, de botar... Não existe isso. Isso não existe. O código está dentro da sua conta e é enviado indiretamente para dentro do seu Node-RED, sem nenhuma dependência. Ela é toda tratada dentro da própria skill. Então, qualquer processo posterior ao comando é de responsabilidade sua. Feito isso, posteriormente também pode ser de dificuldade sua na hora que desenvolve, seja pelo processo da automação ou o uso de nós que podem causar algum tipo de problema, ok? Agora eu vou ligar ele de novo aqui.
e a gente vai testar de novo aí para ver se ele vai continuar lento. Eco, atenção. Estou aqui. Qual a temperatura? Ok. O índice de calor está em 25 graus. Perfeito. Funcionou perfeitamente. Agora, eu quero de novo fazer um resumo com vocês do que a gente acabou de fazer para vocês acompanharem de modo geral, tá? O que está acontecendo aqui? Toda vez que eu dou um comando pela minha escute, ela escreve o ID do dispositivo aqui e eu criei uma função para, quando falar determinado ID, transformar em outro ID compreensível pelo nó de fala, tá? Feito isso, eu cadastrei os meus 3 IDs, testando uma a uma, dei o mesmo comando e todas elas capturei o ID responsável, montei a função e joia. Ela escreve numa global qual é o ID, o último da última Alexa que eu falei. Quando eu faço isso, dentro do nó, eu peço para poder falar uma frase regular. Aqui ela recebe, né, uma expressão payload, que está recebendo do nó anterior. Isso aqui é outro passo legal. Para você poder injetar uma informação nesse nó de fala, você precisa botar em expressão e precisa que o nó anterior injete isso via payload. Então a gente especifica que é um payload que ele está enviando a informação, ok? Depois aqui, eu quero que a Alexa que vai falar isso seja o Last Alexa, que eu setei a informação. Ok, perfeito, tá? Agora, na hora que eu dou o comando, a minha escute seta qual é a Alexa, depois ele capta a informação de temperatura e fala no nó de fala, né, da última Alexa que eu ativei, qual é a temperatura. Essa informação pode ser usada de modo geral, tá? E você pode usar também essa ativação de outra forma. Visto que o comando já vem junto com o dispositivo, para poder fazer processos de iluminação ou processos que você queira fazer acionamento baseado na localização, tá? Sem ser agora projetos de fala, a gente pode usar o comando diretamente. E eu vou exemplificar para vocês baseado numa automação que já existe aqui dentro do meu processo. Vamos lá. Vou dar um Ctrl X aqui. Vou vir aqui nas automações da minha escute, vou colocá-la aqui e vou mostrar a vocês. Esse aqui é meu bloco de ativações, tá? Da minha escute. Aqui aciona todas as minhas automações, eu já montei todas aqui, funcionam perfeitamente, e no próprio vídeo de apresentação da minha escute, da Me Pergunte, vocês podem saber como fazer isso. Muito do que tem aqui eu tô repetindo, mas trazendo esclarecimento em determinadas vertentes, certo? Agora eu vou falar sobre a ativação da minha escute. Como vocês podem ver, eu tenho 2 comandos. Um é ligar luz, o outro é desligar luz, perfeito? Eles são comandos. Então, no momento que eu dou o comando, ela envia o comando e o dispositivo. Se o dispositivo que eu estou dando é o banheiro, eu posso ligar a luz do banheiro sem falar qual é a localização. Como eu posso fazer isso? Primeiro eu cadastrei o comando, payload comando, desligar luz. No nó seguinte de switch é um nó que divide informação e tudo mais. Você pode montar isso de várias formas, mas switch é um modo mais aparatável. Um detalhe importante também sobre as últimas versões de Node-RED. Se por acaso você pegou um nozinho aí e você quer aprender sobre aquele nó, Diego, pô, quero saber o que esse nó faz. Você vai vir aqui, vai arrastar ele para o lado, tá vendo? Na hora que você ativar e entrar nele, aqui no canto inferior esquerdo da configuração, tem um livrinho, tá vendo? O que ele faz? Além de ativar e desativar esse nó nesse botão do lado, você clicando nele, você tem toda a informação do nó. Para você que está aprendendo agora no Node-RED, inclusive agora em português, você pode ler sobre o nó item a item e pesquisem. Pesquisem sobre isso, o que é possível fazer, o que dá para fazer. Façam experimentações para que vocês tenham aí, alcancem o objetivo de vocês junto à ideia que vocês têm. Perfeito? O livrinho aqui vocês conseguem ter ajuda sobre o nó. Joia? Vamos lá. Sabido disso, eu enviei o comando desligar luz. O próximo nó, que é o switch que identifica o dispositivo, separa, a partir da localização do dispositivo, o setor ao qual eu quero desligar a luz. Então, por acaso, se eu falar desligar luz com a Alexa do banheiro, ela vai separar aqui. A única coisa que eu tenho que fazer é ligar ao call service, o serviço de desligar a luz do banheiro, a essa saída
ao qual eu quero que desligue a luz. Não interessa com qual Alexa eu falar. Então, se eu falar desligar luz com a Alexa do quarto, ou do quarto 1, do quarto 2, ela vai desligar a luz do serviço que eu indicar, separada pelo switch. Junto com o comando, a gente vem o dispositivo. Se o dispositivo está no local, eu posso usar ele para automação. Na mesma velocidade que vocês viram a execução do código anterior. Incluindo assim o tratamento disso, a quantidade de informações que a Alexa envia, né, junto à minha escute, é tratado para ficar o bloco mais leve possível, para ficar o mais rápido possível. A execução do serviço posterior a isso também vai caber a você que está montando o processo de automação, velocidade de transmissão, velocidade do dispositivo, velocidade do computador onde você está executando o Node-RED, são muitas as variáveis, mas o envio do comando é um só. É claro que a recepção dele também vai depender da velocidade sua de internet, mas tudo é feito dentro da Amazon, dentro dos maiores servidores possíveis para a Alexa. Se está funcionando lá dentro, a responsabilidade já não é mais sua. A velocidade está sendo executada lá de acordo com a velocidade da Alexa. Então, pode ficar tranquilo que está sendo feito da velocidade mais rápida possível. É claro que existe a possibilidade de melhoria e a gente está sempre melhorando, mas o processo é exatamente esse. Bom, eu sei que o vídeo está longo, eu sei que eu expliquei bastante coisa. Eu expliquei para vocês como é que a gente pode montar aí um nó Last Alexa. Lembrando, unificando aqui os comandos da minha escute, a gente monta esse bloco. Eu vou deixar o exemplo para vocês dessa função aí, um link na descrição do vídeo. Vocês vão copiar e colar e substituir os IDs para vocês poderem identificar. Outra vertente, Diego, como é que eu faço para ver o ID mesmo? Joia, vou voltar aqui e vou mostrar a vocês. Vocês vão vir aqui, ó, nos devices, vão selecionar, né, os devices que vocês querem usar. Tá? Vamos supor que seja DOT 1 aqui, DOT normal. Depois eu alterno e pego o ID, que é usado por esse nó. Também no canal tem a utilização desse nó. O detalhe importante também, todos os vídeos que a gente posta, cada segundo do vídeo tem informação importante. E está sendo cada vez mais comum as pessoas chegarem a mim e perguntarem determinadas coisas no comentário. E eu ver o vídeo e tá lá a informação falada o mais claramente possível. Só que, infelizmente, o usuário que me fez a pergunta acabou pulando parte do vídeo por pressa, ou por impaciência, ou por talvez falta de objetividade minha na hora de dar a informação. Vale lembrar que o conteúdo que eu expresso aqui, eu tento falar o mais claro possível, o mais devagar possível para que todos entendam. Então vejam o vídeo com calma. É uma vez por semana, às vezes 40, 30 minutos, que você vai aprender muita coisa dentro do Node-RED, que muitas vezes vai te salvar muito. Ao invés de chegarem no vídeo com uma dúvida pontual, vejam o vídeo, porque mesmo se tratando de uma explicação pontual, eu acabo abrangendo aí muito mais informação do que vocês tendem a esperar de um único vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se o vídeo ficou longo. Qualquer dúvida vocês podem jogar nos comentários. Eu vou responder a todos que eu puder, que eu conseguir tempo para poder fazer isso. Mas saibam que eu leio todos. E muitas das vezes esses vídeos são montados baseado em comentários de vocês, ok? Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, de compartilhar esse conteúdo. Como eu disse, tem sido muito difícil montar conteúdo para Node-RED numa ferramenta tão poderosa, visto que talvez a comunidade de automação esteja muito mais voltada a parte não voltada em si à automação, mas à visualização de dados ou coisa do gênero. Mesmo assim, continua sendo uma informação e uma habilidade muito legal aprender a mexer no Node-RED. É bem legal, eu espero que vocês gostem aí de aprender com a gente, você que chegou aqui agora. Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu e tchau, tchau, galera.